O Sr. Jethmalani disse que sim, embora ainda não conseguisse compreender exatamente o sentido prático do Bhagavad Gita. Ele ouvia Srila Prabhupada com todo respeito e apreciava sua firme convicção. Porém, passados alguns minutos, ele preparou-se para partir. Muito bem, disse ele, manter-me-ei em contato com Giriraja. E Prabhupada continuou pregando e ao mesmo tempo pediu que trouxessem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para o Sr. Jethmalani. Senhor, disse Jethmalani, peço permissão para sair com as suas bênçãos. Espero que dentro em breve estejamos ... Estamos pregando a consciência de Deus, Krishna, sem nenhuma motivação sectária, disse Prabhupada. Visamos a unidade na plataforma transcendental. Procure compreender isto. E o Sr. Jethmalani disse que esperava poder ser útil de alguma maneira ao movimento Hare Krishna de Prabhupada. Sim, disse Srila Prabhupada, agradecemos-lhes por desejar cooperar. Estarei sempre às suas ordens, disse o Sr. Jethmalani. Então, mantenha-no informado e tragam-lhe Krishna Prasadam, disse Prabhupada. A princípio, o Sr. Jethmalani disse preferir que levassem a Krishna Prasadam até o seu carro lá embaixo, de modo que ele pudesse sair logo para chegar a tempo à reunião pública. Mas Prabhupada insistiu. Isso não era maneira de honrar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Por gentileza, espere, pediu ele. E o Sr. Jethmalani disse que não queria comer na presença de Prabhupada, mas Prabhupada insistiu, explicando o sentido amoroso do oferecimento de Krishna Prasadam. Enfim, quando os pratos cheios de Krishna Prasadam chegaram, o Sr. Jethmalani ficou muito entusiasmado. Ele estivera tão ocupado que ainda não comera aquele dia e achou a Krishna Prasadam muito saborosa. E é mesmo. É puro néctar, é como fala o Krishnadama, né, meu irmão? Spiritual néctar. Esse é o verdadeiro serviço do ser humano, disse Srila Prabhupada, admirando com prazer enquanto seu convidado começava a comer. Dar-lhes conhecimento. E o Sr. Jethmalani ficou mais à vontade e amigável, indagando acerca da rotina diária de Prabhupada e querendo saber sobre diferentes aspectos como os ocidentais haviam adotado a consciência de Deus, Krishna. E Giriraja mencionou a dúvida que o Sr. Jethmalani lhe revelara antes. Se Krishna existia de fato ou se era imaginário. Por que imaginário? Disse Prabhupada. Ele faz parte da história do Mahabharata. E Prabhupada continuou a dar provas históricas da existência de Deus, Krishna, com base nas escrituras autorizadas. E o Sr. Jethmalani escutava submissamente enquanto comia. No momento oportuno foram trazidos os doces. É difícil ficar lendo e ouvindo isso, Bimala. Sandesh, Rasagula, Gulabi, simplesmente maravilhosa. Nossa, cada doce. No norte da Índia, disse Prabhupada, os doces são servidos primeiro, assim eles comem doces à vontade. A melhor maneira de acabar com o apetite é comer os doces primeiros, disse o Sr. Jethmalani. Sim, disse Prabhupada, e ambos riram. Fico muito contente por você ter tomado Krishna Prasadam, disse Srila Prabhupada. Estou satisfeito, portanto quis que você comesse comigo, foi um grande prazer. Com muita cordialidade, Prabhupada e seu convidado se despediram, tendo o Sr. Jethmalani prometido manter-se em contato com Giriraja para ajudar a resolver quaisquer problemas que surgissem. Giriraja ficou em êxtase. Seus sonhos de ver Prabhupada no templo de Bombay, transformando políticos semelhantes a leões em devotos amáveis, estava sendo realizado. Srila Prabhupada mencionava repetidas vezes que os líderes da ISKCON deviam preparar-se para encarregar-se da administração sem sua intervenção direta. Certo dia, enquanto recordava alguns dos incidentes de seu primeiro ano na cidade de Nova York,
De repente ele passou a falar do futuro. Não deitem, abre aspas, não deitem tudo a perder, fecha as aspas. Disse ele, agora vai depender de vocês, meus rapazes mais antigos. A qualquer momento posso ter que deixá-los. Minha saúde não está boa. Sou um velho. Não é de admirar que isto aconteça. Agora vocês, meus jovens do GBC, vocês são americanos, experientes. Todos vocês são inteligentes. Portanto, não estraguem tudo. Deixem o movimento Hare Krishna crescer. Vocês têm ótimos lugares para pregar. Não fiquem ansiosos para 3 pontinhos. E mesmo que eu vá, qual será o problema? Minhas ideias e minha orientação estão em meus livros. Vocês só têm que consultá-los. Tá vendo? Tem que consultar os livros de Prabhupada. O GBC, todos os seguidores, têm que consultar os livros de Prabhupada antes de tomarem qualquer decisão, como faziam, né? Todas as decisões do GBC passavam por Prabhupada e Prabhupada aprovava ou não. Tem que continuar assim, né, Bímola? Aí, Prabhupada está falando pessoalmente assim, ó, você toma as decisões e depois vê. Consulta os livros de Prabhupada e age de acordo com o que Prabhupada ensinou. Sigam as ideias e as orientações dele. Tudo está nos livros de Prabhupada. E Prabhupada falava, né? Por favor, não mudem nada, sigam o padrão como eu dei para vocês, não inventem, não fiquem mudando as coisas. A doença dos americanos é ficar mudando as coisas. Não deitem tudo a perder. Nossa, Prabhupada falou tudo mesmo, tudo e mais um pouco, Bimala. Minhas ideias e minha orientação estão em meus livros, vocês só têm que consultá-los. Acho que já fiz a minha parte, não é mesmo? Vocês concordam ou não? Sim, o Senhor fez tudo. Ainda assim queremos o Bhagavatam inteiro, Srila Prabhupada. Isso será feito, disse Prabhupada. Mesmo que eu não o termine, não haverá perda. Vocês são competentes, vocês podem encarregar-se disso. Agora, vocês podem encarregar-se de todo o dinheiro e deixem-me afastado da administração. Meu único pedido é, não estraguem tudo. Eu os tenho repreendido às vezes para que vocês não deitem tudo a perder. E Prabhupada disse que ficaria feliz vendo as coisas sendo bem administradas pelos seus líderes da ISKCON. E eu continuarei escrevendo livros, está bom assim? Ele disse que não teria mais necessidade de comer, já que não estava fisicamente ativo. Ele não tinha por que comer os pães achatados e arroz no almoço. Girirāja expressou ser o prazer dos devotos de Prabhupada, vê-lo comer e saborear o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Porém, Srila Prabhupada fez pouco caso disso e disse que um pouco de fruta ou leite era suficiente para manter o cérebro ativo. Estes estados de espírito, Prabhupada falando de retiro e jejum, chegando a insinuar o seu falecimento, eram apenas ocasionais. Eram muito reais, práticos e sóbrios, mas ele logo voltava-se para outras coisas, prometendo continuar envolvido com seus discípulos, o seu movimento e com o mundo. Após falar ligeiramente nestas coisas, ele voltava a fazer comentários furiosos sobre as loucuras dos cientistas e políticos. Segundo dizia Srila Prabhupada, se um homem não podia aceitar que a existência de Deus, Krishna, era uma verdade lógica e simples, então ele era obstinado e insano. Mas esses animais, dizia ele, fazendo-se passar por grandes cientistas, filósofos, teólogos e assim por diante, precisamos contê-los.
Prabhupada fala uma frase aqui em português. Esta é a qualificação da pessoa que não aceita Deus. Ela é Dushkritna, ou Naradama, ou Muda, ou Mayaya Paritagyana. Mayaya Paritagyana indica pessoas altamente educadas, mas sem conhecimento. Canalhas, patifes, como que Prabhupada usava? Tolos, burros, asnos. Asuram Bhavam Ashritya quer dizer que elas não acreditam na existência de Deus. Assim como líderes conscientes de Deus, Krishna, vocês têm que repreender esses patifes. E Giriraja disse, é realmente gostoso repreendê-los? Sim, riu Prabhupada. É um esporte agradável. Enquanto Prabhupada praticava esse esporte de derrotar repórteres, derrotar todo mundo que aparecia na frente, né? Porque a filosofia védica é imbatível. Enquanto falavam, Shirachora Gopinath entrou com o jornal do dia. Qual é a novidade? Perguntou Prabhupada. Que dizem todos esses patifes? Jornal é uma coletânea das declarações dos patifes. Gopinata leu a manchete em voz alta. Apelo honesto ao presidente do Congresso, 3 pontinhos, fraude exige novas eleições. Eleições de novo, disse Prabhupada. Como se a eleição fosse mudar a qualidade deles, que continuem patifes e substituam um patife por outro patife através da eleição. Que continuem patifes, mas sejam eleitos. Isso é descrito no Bhagavatam. Prabhupada cita uma linha aqui em português. Homens que são como cães, porcos, camelos e asnos glorificam os não devotos. Tá vendo? Em Deus, os políticos, defende os políticos, né? E a gente lê isso na internet, né, Bímola? Homens que são como cães, porcos, camelos e asnos glorificam os não devotos. Tanto faz se é demônio de esquerda ou de direita. Ah, mas esse aqui é bom, esse aqui é o cara. Esse aqui de direita é bom, esse aqui de esquerda é bom, Homens que são como cães, porcos, camelos e asnos glorificam os não devotos. Eleições de novo, disse Prabhupada, como se a eleição fosse mudar a qualidade deles, que continuem patifes e substituam um patife por outro patife através da eleição, que continuem patifes, mas sejam eleitos. Isto é descrito no Bhagavatam. A população é formada de Shvavi, Varahostra, e eles dão os seus votos para eleger outro grande animal. Sim, isto é democracia. Os eleitores são bestas e escolhem outra grande besta como seu líder. Isto é o que vemos. Os patifes não sabem qual é a diferença entre eleger um tigre e eleger um leão. São apenas nomes. O tigre era presidente, agora o leão é presidente. E ambos são animais. Onde está o homem, o ser humano? É isto que está acontecendo. E por serem animais, eles dizem, agora é um leão. O tigre foi deposto, agora é a vez do leão. É isto que está acontecendo. Estou certo? É por isso que Prabhupada falou, né? Só votem em pessoas conscientes de Deus, Krishna. Não façam vikarma, não votem nem no leão, nem no tigre. Não tem devoto, não tem pessoas conscientes de Deus, Krishna, então anula, né? É o que eu faço, né? Anula o voto, Bímola. Não tem devotos conscientes, não tem pessoas conscientes de Deus, Krishna, então, seguindo a orientação de Prabhupada, eu anulo. Não voto nem no leão, nem no tigre, nem no patife, nem no animal.
Srila Prabhupada continuava manifestando seu interesse agudo e crítico por seu movimento. Ao chegar ao seu conhecimento um relatório de que devotos que trabalhavam na BBT de Los Angeles estavam recebendo salários, ele ficou perturbado. Ele expôs a sua política e pediu a seu secretário que a divulgasse. Consciência de Deus, Krishna, significa Vairagya Vidya, renúncia e conhecimento, disse ele. Eles estão tirando proveito das facilidades do templo para o seu próprio gozo dos sentidos. Vocês compreendem? E Prabhupada disse que a vida de templo era para os estudantes celibatários e os renunciados. Se um devoto casado estivesse prestando algum serviço essencial, o templo poderia fornecer-lhe um apartamento. Mas por que salário? Perguntou Prabhupada. Qual a necessidade de salário? Onde está a renúncia? Este projeto de salário deve ser suspenso. Eu acho que não consultaram o livro de Prabhupada, Bimala. Não estão consultando o livro de Prabhupada e muito menos seguindo as suas orientações. Se eles quiserem salário, podem trabalhar fora. Em nome da posição de um devoto de Deus, eles estão recebendo salário, vivendo com conforto e desfrutando. Portanto, quero que vocês, meus secretários, examinem isto e tomem as medidas necessárias. Prabhupada contou que o Senhor Krishna Chaitanya vivia perfeitamente bem na vida familiar, com sua esposa e sua mãe, e não obstante abandonou tudo isso para praticar renúncia. E por este motivo, ele foi elogiado por Sarvabhauma Bhattacharya. És a pessoa suprema, aparecendo sob a forma de Shri Krishna Chaitanya, e estás ensinando renúncia e serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Fazia semanas que Giriraja e seu amigo político, Sr. Raja, haviam prometido marcar um encontro entre Srila Prabhupada e Morarji Desai, o novo primeiro-ministro da Índia. Quando essa ideia foi levada ao conhecimento de Srila Prabhupada, a questão crucial era se Srila Prabhupada estaria disposto a ir ao encontro do primeiro-ministro em alguma parte da cidade. Mas isso não é respeitoso, disse Prabhupada. Então ele não sabe como honrar uma pessoa santa. Encontro inútil. Se ele não tem respeito por uma pessoa santa, se ele se considera superior a uma pessoa santa, então a visita é inútil. Sim, assim o encontro começará em posição desvantajosa, disse Tamal Krishna. Ele tem que vir ver o Senhor, Srila Prabhupada. São tantos os exemplos nas escrituras autorizadas de grandes personalidades que vêm visitar as pessoas santas. O próprio Senhor Krishna Chaitanya recusou-se a receber o rei de Orissa, disse Prabhupada. Isso para não falar de ir ao encontro dele. Prabhupada é sempre o inferior busca o superior, não é assim? É assim em todos os níveis materiais também, na sociedade. Quem que procura o empregado? O patrão, ou o empregado que procura o patrão, ou o patrão que procura o empregado, Bimala? É ao contrário o negócio. Prabhupada explicou que não precisava de nada do primeiro-ministro, porém, para o benefício da sociedade humana, poderia sugerir-lhe algumas coisas. Disse ser verdade que, às vezes, em momentos difíceis, uma pessoa santa podia aproximar-se de um rei. Deu o exemplo de Gopinatha Patanayaka, devoto do Senhor Krishna Chaitanya, e de como os devotos pediram ao Senhor Krishna Chaitanya para intervir junto ao rei para salvá-lo. Mas o Senhor Krishna Chaitanya mostrou que era uma tarefa difícil aproximar-se de pessoas da ordem real. Com essas diretrizes em mente, Giriraja não desistiu da ideia de um novo encontro. Desculpem, de um encontro, não um novo encontro, tá, Bimala? Vou prestar atenção. Giriraja não desistiu da ideia de um encontro. Na noite de 5 de maio, por volta da meia-noite, Giriraja recebeu uma chamada telefônica do Sr. Raja. O encontro com Morarji Desai estava marcado para 7:30 da manhã seguinte.
O primeiro-ministro passaria apenas 1 ou 2 dias em Bombay e hospedar-se-ia no apartamento de cobertura de seu filho em Marine Drive. Apesar de saber que Prabhupada não se dispusera a ir ao encontro do Sr. Desai, Giriraja quis consultar Prabhupada para ver se certos discípulos líderes deveriam ir. Não querendo perturbar Prabhupada, ele atravessou o corredor do apartamento de Prabhupada na ponta dos pés e deu uma espiada no quarto. Prabhupada estava acordado, sentado em sua mesa de tradução, trabalhando. Ele ergueu os olhos, viu Giriraja e fez um sinal para que ele se aproximasse. Srila Prabhupada, disse Giriraja, sinto muito perturbá-lo a esta hora, mas é que acabo de receber uma chamada telefônica de Ratan Singh Raja. Giriraja relatou que Morarji Desai estava pronto para recebê-los em sua residência na manhã seguinte. Srila Prabhupada explicou que gostaria de saber se Morarji Desai estaria disposto a vir ao encontro dele no templo Hare Krishna Land. Não é que eu seja orgulhoso, disse ele, que eu não possa encontrar-me com ele em sua casa, mas se a atitude dele não for respeitosa, o encontro será inútil. Dizendo que aquele seria o teste para saber se o primeiro-ministro tinha uma atitude apropriada, Prabhupada concordou que Tamal Krishna Goswami e Giriraja deviam ir encontrar-se com o primeiro-ministro. Giriraja comenta: aquele encontro com Srila Prabhupada foi um dos mais intensos e singulares que eu jamais tive, embora eu já tivesse estado em sua presença tantas vezes. Estávamos os dois a sós, à meia-noite. Todos os demais devotos estavam dormindo. Todas as luzes estavam apagadas e estávamos só nós dois naquele grande aposento. Ele estava sentado atrás da escrivaninha de mármore, onde fazia suas traduções, e eu estava sentado no chão a seus pés. Eu disse: Prabhupada, Prabhupada, sinto muito ter que perturbá-lo desta maneira no meio da noite. E Srila Prabhupada disse: não faz mal. Na realidade, essa doença não me deixa dormir à noite. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria dormir. Devido a essa enfermidade, também não consigo comer. Sou um homem tão velho. Não tenho como praticar sexo, muito menos como me defender, por isso acho que sou liberado. É claro que eu sabia que Srila Prabhupada era liberado, não devido a circunstâncias físicas, como ele humildemente dizia, mas por estar sempre em consciência transcendental. Ele sempre passava as noites em claro, traduzindo, não porque estivesse doente e não conseguisse dormir, mas por devoção a seu mestre espiritual e ao Senhor Krishna. Porém, aquela fora uma observação muito irônica e bem-humorada que me fez sentir um encanto especial pelo encontro. Em seguida prestei-lhe minhas reverências e voltei a dormir. Na manhã seguinte, Tamal Krishna Goswami e Giriraja estavam preparados com bastante antecedência para o seu encontro com o primeiro-ministro. Antes de saírem, perguntaram a Prabhupada que livros deveriam dar-lhe, e Prabhupada replicou: o Bhagavad Gita, o livro de Krishna e os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Em hindi? Perguntou Giriraja, e Prabhupada franziu a testa. Não, em inglês. Os devotos entraram em seu carro para pegar o Sr. Raja em seu apartamento. De lá eles iriam para o apartamento da Marine Drive, onde estava hospedado o primeiro-ministro Desai. Depois de Giriraja ter tocado a campainha do apartamento do Sr. Raja, durante uns 20 minutos, ele finalmente apareceu. Ele disse que teriam que esperar só mais 5 minutos, enquanto ele terminava de se vestir e comia algo. Infelizmente, quando eles chegaram, enfim, ao apartamento na Marine Drive, já eram 8 horas. Eles estavam 30 minutos atrasados. Tão logo entraram, o primeiro-ministro disse: vocês estão muito atrasados. Ele já estava reunido com outras pessoas e disse que receberia os devotos por alguns minutos.
Repetiu que os estivera aguardando desde as 7h25. E os devotos permaneceram calados, não sabendo o que dizer. Pediram-lhe desculpas e deram-lhe os livros de Prabhupada. O Senhor Desai falou pouco e rapidamente pediu-lhes licença, voltando a reunir-se com outras pessoas. Quando os devotos regressaram ao templo, Prabhupada perguntou-lhes animadamente o que acontecera. Ele ficou muito contrariado ao saber que eles tinham chegado atrasados. Muito mal, disse ele, segundo observou Prabhupada. Morarji Desai era famoso por sua pontualidade. Eles haviam perdido uma boa oportunidade, disse ele, por causa de uma displicência. Quando os devotos explicaram que o Sr. Adya fora a causa do atraso, Prabhupada pediu-lhes um relatório mais detalhado do encontro. Os devotos disseram que Morarji Desai fez questão de saber por que eles chegaram atrasados. Vocês lhe contaram que foi Ratan Singh Iradia que os atrasou? Perguntou Prabhupada. E Giriraj e Tamala Krishna fizeram que não com a cabeça. E Prabhupada aborrecido disse, por que vocês não disseram que Iradia os atrasou? Que vocês teriam chegado na hora, mas que ele os fez atrasarem-se? Sei que vocês estavam pensando que ele é nosso amigo e que vocês não queriam embaraçá-lo na frente do primeiro-ministro, mas agora tudo foi por água abaixo. Sentindo-se muito tolos e envergonhados, os devotos mantiveram-se calados perante Prabhupada. E Srila Prabhupada refletiu por um instante e disse, seja como for, esses homens nunca mudarão seus pontos de vista. De vez em quando, Srila Prabhupada falava em viajar para um lugar que fosse melhor para a sua saúde. Era maio e estava quente em Bombay. Logo viriam as monções. Ele estivera pensando em ir para Kashmir, pois o ar e a água de lá tinham a reputação de serem bons para a saúde. Mas além de não ter sido possível encontrar acomodações adequadas lá, estava fazendo muito frio. Então, certo dia ele recebeu a visita de Shriman Narayan, o ex-governador de Gujarat. O senhor deve cuidar de sua saúde, disse Shriman Narayan. Espero que o senhor melhore. Isso não passa de uma máquina velha, riu Prabhupada. Quanto mais você cuida dela, mais ela piora. Mas meu trabalho nunca para. Meu principal trabalho é escrever estes livros, e isso eu continuo fazendo. Diversos outros convidados indianos estavam presentes e eles imediatamente começaram a recomendar bons lugares para a saúde. Srinagar, Kashmir, Dehradun, Mussoorie, Simla, Hardwar. Sim, a água de Hardwar é boa, disse Shriman Narayan. Mas melhor do que Hardwar seria Rishikesha, onde corre o rio Ganges. Em quaisquer que sejam os lugares por onde passa o Ganges, a água será muito boa, a água pura do Ganges. E Srila Prabhupada levou aquelas observações a sério e voltou-se para os seus discípulos. Sim, então podemos ir para Rishikesha, lá é muito bom nesta época do ano. Vamos providenciar isto. A partir daquele momento, ir para Rishikesha tornou-se um plano definitivo e Prabhupada preparou-se para deixar Bombay dentro de uma semana. A primeira semana em Rishikesha foi idílica, desculpem. Vou prestar atenção, Bimala. É que eu nunca vi essa palavra. Eu não lembro. Já li, acho que 9 vezes essa coleção, mas não lembro. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, Bimala. A primeira semana em Rishikesha foi idílica, celestial, com um clima perfeito e esperanças de Prabhupada comer e se recuperar. Mas no 8º dia caiu uma tempestade violenta e com a tempestade ocorreu uma drástica mudança na saúde de Prabhupada. Ele disse que o fim estava próximo e pediu para ir imediatamente para Vrindavana, no caso de Krishna, querer que ele partisse do mundo dentro em breve. Os devotos em Rishikesha tinham estado bastante animados. Desculpem.
Os devotos em Rishikesha tinham estado bastante animados, e Srila Prabhupada também. Enquanto atravessava o rio Ganges de barco, Prabhupada pedira para os devotos pegarem água potável, que segundo ele devia ser colhida do centro do rio. Ele gostara da casa de campo cedida por seu anfitrião, e chegara a entrar na cozinha para mostrar a seus discípulos como cozinhar. Espalhara-se pela cidade turística de peregrinação a notícia de que A.C. Bhaktivedanta Swami estava ali, e Prabhupada concordara em dar uma audiência de 5 a 6 horas da tarde todos os dias. Durante essas audiências, compareciam de 40 a 50 pessoas, incluindo hippies e perscrutadores ocidentais, bem como indianos em peregrinação ou em férias. Apesar da voz extremamente fraca de Srila Prabhupada, ele falara com força, enfatizando o Bhagavad Gita como ele é. Quando um hippie americano interrogara ceticamente, Prabhupada replicara: "Você não pode entender nada porque você é louco." E quando uma senhora afirmara que o bem supremo era a atividade beneficente materialista, Prabhupada replicara: "Sua compaixão é tão valiosa quanto é a tentativa de curar um furúnculo o soprando." Havia apenas poucos discípulos com Prabhupada em Rishikesha e eles estavam se deliciando na companhia dele. Prabhupada não somente comandara a cozinha, como também contara histórias enquanto cozinhava. Segundo dissera ele, só um homem preguiçoso não conseguia cozinhar, e para ilustrar contou uma história bengali, a história de um homem preguiçoso. Certo dia, um rei decidiu que todos os homens preguiçosos de seu reino poderiam vir à casa de caridade, onde seriam alimentados. Apareceram muitos homens, todos eles alegando: eu sou um homem preguiçoso, Aí o rei mandou o seu ministro tocar fogo na casa de caridade, e todos, exceto 2 homens, saíram correndo para fora do prédio em chamas. Um dos 2 disse: minhas costas estão ficando muito quentes devido ao fogo. Ao que o outro aconselhou: ora, vire-se para o outro lado. E o rei então disse: estes são realmente preguiçosos, alimentem-nos. Porém, na noite de 15 de maio, Srila Prabhupada não conseguiu nem dormir nem trabalhar com seu ditafone. A tempestade, um prenúncio da estação das chuvas, deixou toda Rishikesha sem eletricidade. Como os ventiladores pararam de funcionar e foi necessário fechar todas as janelas por causa do vento, o quarto ficou muito quente. Às 5 da manhã, Srila Prabhupada mandou chamar Tamal Krishna e disse-lhe que se sentia fraco. Tamal Krishna massageou Prabhupada durante 1 hora. Já raiava o dia e o vento, que ainda não aplacara, continuava levantando areia. A tempestade e a falta de energia vararam a noite seguinte. Quando Tamal Krishna perguntou a Prabhupada sobre a inchação de suas mãos e pés, este replicou aborrecido: "Por que isto está incomodando? É meu corpo que está mal, e isto não me perturba." Em seguida, porém, acrescentou: "Do ponto de vista material as coisas não vão nada bem. Por favor, estude uma maneira de transferir todas as responsabilidades para o GBC, para que na minha ausência tudo prossiga na mais perfeita ordem. Você pode fazer um testamento que eu o assinarei." Definitivamente ele estava falando sobre as coisas às quais apenas aludira antes. De repente, à 1h30 da manhã, Prabhupada tocou o sino e Tamal Krishna e Shirachora Gopinatha atenderam a seu chamado por debaixo de seu mosquiteiro e ele disse: "Como ele dizia, os sintomas não são nada bons, desejo partir imediatamente para Vrindavana." Se era chegada a hora de sua partida, disse ele, então, que ele fizesse em Vrindavana. Prabhupada ia mostrar a lição final, ensinar a lição final, como ter uma morte gloriosa, como morrer para Deus e por Deus. Como ele queria partir o quanto antes, os devotos ficaram acordados a noite toda, fazendo as malas e preparando-se para partir.
No entanto, não havia reservas de trem disponíveis, de modo que eles decidiram ir de carro. Srila Prabhupada viajou no assento traseiro do pequeno ambassador, deitando-se às vezes para descansar. Upendra manteve-se sentado no chão a seus pés, enquanto Tamal Krishna sentou-se na frente, ao lado de Damodara Pandita, um motorista experiente que dirigia com rapidez, mas com o máximo cuidado. De quando em quando, Damodara Pandita dava uma olhada pelo retrovisor e deparava com o olhar atento de Srila Prabhupada. Em certa altura, tendo o Prabhupada visto um vendedor de pepinos, pediu a Damodara que parasse o carro. Pepinos, disse ele, eram bons para matar a sede. Depois de 4h30, eles chegaram a Delhi e deram uma parada no centro da ISKCON Hare Krishna de Latyanagar. Estava muito quente, os devotos molharam o terraço onde Srila Prabhupada descansou sobre uma maca. Às 5h da manhã seguinte, eles estavam prontos para seguir rumo a Vrindavana. No templo de Delhi, os devotos deram a Prabhupada um grande prato com o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam das deidades. Mas ele mal provara alguma coisa. Parei de comer, dissera ele. Orei a Krishna para que me libertasse do comer e do dormir, e isto está acontecendo. Eu já havia deixado de praticar sexo e me defender, agora deixei todas essas atividades materiais de lado. Enquanto saíam de carro da cidade e entravam na região rural, Tamal Krishna percebeu que Srila Prabhupada parecia mais pacífico. O senhor parece estar muito feliz por estar indo para Vrindavana, disse Tamal Krishna. Sim, replicou Prabhupada, Vrindavana é meu lar e Bombay meu escritório. Enquanto saíam da rodovia Delhi-Agra, Srila Prabhupada viu pela primeira vez o arco de pedra com a inscrição Bhaktivedanta Swami Marga. Mais adiante eles alcançaram Gunanarva, que os aguardava de motocicleta e que alegremente disparou na frente para dizer aos devotos do templo Krishna Balarama Mandir que Srila Prabhupada estava chegando. No portão do templo reuniu-se um grande grupo de canto e dança público de Hare Krishna, incluindo todas as crianças da escola do mestre espiritual para recepcionar Prabhupada com canto e dança de Hare Krishna. 4 devotos transportaram Prabhupada num palanquim até o salão do templo, onde ele prestou seus respeitos aos 2 senhores, Krishna e Balarama. Após a cerimônia de adoração a Deus no altar em honra a Srila Prabhupada, Prabhupada fez um breve discurso para os devotos reunidos. Se a morte vier, disse ele, que seja aqui. Vendo sua atitude e ouvindo falar aquelas palavras inesperadas, alguns dos devotos puseram-se a chorar. Assim, prosseguiu ele, não há nada de novo, não há nada novo a dizer. Tudo o que eu tinha a dizer já o fiz em meus livros. Agora procurem compreender isso e prossigam com seus esforços. Não importa que eu esteja presente ou não, assim como Krishna vive eternamente, do mesmo modo o ser vivo também vive eternamente. Porém, Prabhupada fala algumas palavras aqui, em português, aquele que prestou o serviço ao Senhor Krishna vive para sempre. Vocês aprenderam a viver servindo a Deus, Krishna. Logo, com Krishna, nossa vida é eterna. O desaparecimento temporário deste corpo não é muito importante. O corpo foi feito para desaparecer, portanto, vivam para sempre servindo Deus, Krishna. A despeito do caráter derradeiro destas palavras, Srila Prabhupada continuou a conversar em seu quarto com alguns convidados que ali permaneceram mesmo depois de saírem quase todos os devotos. Um chefe de família retirado chamado Sr. Bozé estava presente e disse a Prabhupada que agora vivia sozinho no templo Krishna Balarama Mandir. E Prabhupada disse, o Senhor não conseguirá adaptar-se a este modo de vida. Porém, tendo o Sr. Bozé expressado sua determinação, Prabhupada acrescentou, o Senhor tem uma família muito boa, logo há esperança.
e Srila Prabhupada passou a recordar algumas de suas atividades em Rishikesha e falou que o seu movimento Hare Krishna estava se tornando cada vez mais forte no mundo inteiro e que em Nova York o juiz tomara uma decisão muito favorável. Um pouco mais tarde, o tema da conversa passou a ser fantasmas e Prabhupada contou a história da casa mal-assombrada de Lokanatha Mulika em Calcutá. Prabhupada também alugara uma casa de fantasmas em Lucknow. Não tenho medo de fantasmas, disse ele. Sou um homem à prova de fantasmas. Na Inglaterra também existem muitos fantasmas. Em geral, eles são maus e às vezes chegam a matar. Pode-se vê-los, às vezes, entrando numa latrina ou encostados numa pilastra. Quem oferece pinda pode livrar os seus antepassados de corpos espectrais. Em Mayapur havia fantasmas muçulmanos, mas agora não há mais. Os fantasmas vão embora quando a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Está vendo, Bimala? Para acabar com as criaturas das sombras, espíritos e fantasmas, é só cantar Hare Krishna. Prabhupada iniciou uma nova rotina. De manhã ele fazia pelo menos um ligeiro passeio de carro pela Bhaktivedanta Swami Marga, embora fosse difícil para ele, inclusive, passear de carro. O ar da manhã era refrescante comparado ao calor do dia, e a estrada ladeada por árvores e arbustos de nim era agradável. Toda manhã ele voltava e fiel e amorosamente contemplava Krishna e Balarama. Em seguida sentava-se ou descansava em sua sala e mais tarde ia para o terraço, onde uma escrivaninha e uma cadeira, bem como uma cama, o esperavam na varanda externa de sua casa. Ali também os devotos molhavam os assoalhos para refrescar. A sua sala no andar térreo tinha ar condicionado. Srila Prabhupada ainda sentia-se inclinado a envolver-se com a administração e pediu a seu secretário que lhe desse um relatório das diversas atividades da ISKCON. Torne-se meus olhos, disse ele, mas perturbava muito pensar que o projeto de Bombay ainda não estava concluído. Trabalhei até agora para conseguir que tudo fosse concluído, disse ele a Tamal Krishna. Se eu souber que as deidades não vão ser devidamente instaladas em minha presença, ficarei muito abalado. Sim, a administração da ISKCON Hare Krishna era aborrecimento demais para Prabhupada, que então disse a Tamal Krishna: vocês precisam me aliviar por completo da administração. E Tamal Krishna mencionou que Prabhupada às vezes ficava aborrecido se não era informado a respeito da administração da ISKCON. Mas Prabhupada disse ser melhor não lhe informarem mais nada. Doravante, considerem-me morto, disse ele. Tamal Krishna entendeu por aquela observação que os líderes da ISKCON deveriam cuidar de todos os problemas, como se Prabhupada não estivesse mais presente. Eles deveriam deixá-lo à vontade para ele poder só pensar em Krishna e Balarama. E Prabhupada confirmou que aquela era a ideia correta. Dê-me esta oportunidade, disse ele. Após um dia em Vrindavana, Srila Prabhupada escreveu: estive em Rishikesha esperando melhorar de saúde, mas ao invés disso fiquei um pouco mais fraco. Agora estou de volta a meu lar, Vrindavana. Se algo sair errado, pelo menos estarei aqui em Vrindavana. Srila Prabhupada mandou chamar Tamal Krishna Goswami. Há duas coisas a fazer, disse ele: tentar sobreviver e preparar-se para a morte. É melhor planejar pensando no pior. Providencie para que sempre haja 3 ou 4 rapazes comigo. Façam canto de Hare Krishna e leiam o Bhagavatam o tempo todo. Agora estou tentando comer algo. Parikshit Maharaja nem água tomava. Vendo a atitude de Srila Prabhupada, Tamal Krishna mencionou a necessidade de um testamento e Prabhupada concordou em fazê-lo. Ele disse que era bastante simples fazer um testamento. Diversas pessoas poderiam assinar como testemunhas de tudo o que ele falasse.
Ele se lembrou de como seu mestre espiritual, antes de uma operação de hérnia, fizera um testamento muito simples num pedaço de papel. Apesar de ele nunca ter se submetido àquela operação, anos depois o mesmo testamento foi apresentado no tribunal e foi aceito como prova contra as conspirações de alguns dos discípulos. Ele era o fundador original, disse Prabhupada, logo a vontade dele, qualquer que seja ela, é aceita. Quando Tamal Krishna perguntou por que o mestre espiritual de Prabhupada não se submeter à operação, Prabhupada replicou: todos têm seus sentimentos. Ele achava que o médico fora pago para matá-lo. Sim, disse Tamal Krishna, pois houve casos de pessoas que foram realmente pagas para matá-lo. A realidade, Srila Prabhupada, o Senhor e seu mestre espiritual foram os maiores inimigos da civilização moderna neste século. E Srila Prabhupada explicou: esta é a missão de Krishna Chaitanya. Esta é a cultura védica. O mundo inteiro está na escuridão. Eles arriscam suas vidas na transmigração de um corpo para o outro. As pessoas não sabem que são eternas e que dentro de poucos anos este fragmento desaparecerá. Esta vida não passa de um lampejo passageiro. Esta é a preocupação do devoto de Deus. O que estão fazendo esses patifes? Eles pulam como macacos, desperdiçando o tempo. Esta é a compaixão do devoto de Deus para Dukkha Dukhi. Tendo alguns outros devotos se reunido no quarto, Tendo alguns outros devotos se reunido no quarto de Srila Prabhupada, Tamal Krishna explicou a recente decisão de Prabhupada. Assim, Srila Prabhupada havia decidido que o melhor remédio seria o Śrīmad Bhagavatam e o canto de Hare Krishna, sem necessidade de médicos que têm prometido ajudar a salvar-lhe a vida. Não devemos trazê-los aqui, nada de estranhos, nenhum remédio para o corpo. Nenhum remédio para o corpo? Perguntou um devoto. Estou tomando um remédio, disse Srila Prabhupada. Yogendra Aras. Ele tem experimentado muitos remédios, disse Tamal Krishna. Cada médico aparece e receita-lhe um remédio diferente. E ele experimentou todos esses remédios, mas este remédio sempre funciona. O remédio do Śrīmad Bhagavatam e do canto de Hare Krishna. Prabhupada cita uma linha aqui. Em português, ele vinha citando este verso há algum tempo. Satisfaz o ouvido e a mente. O remédio do Bhagavatam e do canto de Hare Krishna. Glorifiquem Bhagavan, que isto satisfará a todos, exceto o animal. A pedido de Srila Prabhupada sucediam-se os cantos de Hare Krishna feitos por um grupo de não mais do que 4 ou 5 devotos e leituras da coleção Śrīmad Bhagavatam. Quer ele estivesse no quarto, na varanda ou no terraço. De manhã, de 5 às 10, e à tarde, de 3 às 9, ele ficava sentado com os olhos fechados, absorto no canto de Hare Krishna, o remédio para a doença da existência material, o qual dá prazer à mente e ao ouvido. Desculpem. Tamal Krishna prometeu a Prabhupada que não leria cartas para ele, nem lhe traria visitas. Fazia muito tempo que Prabhupada desejava isto, e pelo menos agora isto aconteceria. O testamento não seria escrito com a atitude de que era chegado o fim, mas no espírito de preparar-se para o pior. Isto também significava deixar tudo resolvido para não ser preciso fazer tudo na última hora. Prabhupada estava preocupado em que seu movimento continuasse a salvo, com todas as propriedades da ISKCON Hare Krishna, em posse dos discípulos que se mantivessem fiéis à instituição e todas as suas instruções esclarecidas para o futuro. Estes assuntos deveriam ser incluídos num testamento, e os membros do GBC deveriam reunir-se em Vrindavana
para tomar estas últimas providências e ficar na companhia dele. Uma vez que essas coisas fossem resolvidas, Prabhupada estaria livre para continuar escrevendo seus livros sem preocupações. Mais tarde, Tamal Krishna perguntou a Srila Prabhupada se suas novas decisões eram um indício de que ele estava perdendo seu desejo de lutar para viver. E Srila Prabhupada admitiu indiretamente que sim. Por isso, disse ele, não desejo sair de Vrindavana. Se pelo desejo de Deus, Krishna, eu sobreviver, então veremos o que fazer mais tarde. Se não, 3 pontinhos. Muito embora seu secretário não lesse cartas para ele nem lhe trouxesse notícias, Prabhupada não parava de pensar. E o templo Hare Krishna de Radha Damodara? Perguntava ele. Fazia anos que ele pagava aluguel por os seus quartos naquele templo, cujos proprietários volta e meia questionavam os seus direitos de inquilino. Aquela era apenas uma entre tantas de suas preocupações em manter a sua pregação no mundo inteiro. Prabhupada aconselhou seus discípulos a sempre manterem os quartos do Radha Damodara ocupados. Isto impediria o proprietário de tentar utilizá-los para outra coisa. Mesmo estando deitado a descansar sossegadamente, Prabhupada remoía problemas dessa espécie em sua mente. Tamal Krishna queria certificar-se de que Prabhupada queria realmente que todos os membros do GBC do mundo inteiro viessem vê-lo. Seria caro e desgastante, de modo que ele queria estar certo de que aquela era a vontade de Prabhupada. Quando Srila Prabhupada reconfirmou a sua vontade, Tamal Krishna, que encarava o seu serviço como um ponto de apoio a tudo que Srila Prabhupada desejasse, também pronunciou-se a favor da ideia. Como eles amam o Senhor, disse Tamal Krishna, estou certo de que todos eles desejarão vir e estar com o Senhor. O seu amor por mim, disse Srila Prabhupada, será mostrado pelo esforço em cooperar para manter esta instituição unida após a minha partida. O quarto estava sempre decorado com guirlandas de rosa e jasmim. O grupo de canto e dança público de Hare Krishna cantava doce e suavemente Hare Krishna. Srila Prabhupada passava horas sem falar e quando o fazia costumava falar pouco, todavia ele continuava abrangendo a mesma amplitude de tópicos de sempre e com a mesma consciência de Deus, Krishna, pura. Lembrando-se da tapeação do empreiteiro de Bombém, ele disse, é pecado enganar, mas também é pecaminoso se deixar enganar. Eu não lembrava disso aqui, Bímola. É pecado enganar, mas também é pecaminoso se deixar enganar. Bicho, então que só tem pecador no mundo inteiro, então. Uns estão enganando e outros estão se deixando enganar. Gostam de ser enganados, Bímola. Gostei dessa máxima, hein? É pecado enganar, mas também é pecaminoso deixar-se enganar. O dinheiro foi arrecadado com tanto esforço e dificuldade, tanto de minha parte quanto de meus discípulos, e agora é deitado a perder. Não posso permitir que isso aconteça. E Srila Prabhupada normalmente fazia comentários como este deitado na cama. Tão logo ele falava, um dos devotos que lhe estivesse fazendo companhia aproximava-se mais para poder ouvir as suas palavras, e às vezes o canto de Hare Krishna parava. As partes do programa diário de Prabhupada que permaneceram inalteradas foram levantar-se no meio da noite para traduzir a coleção Śrīmad Bhagavatam, tomar banho e ser massageado de manhã e ouvir as notícias por intermédio de seu secretário. Ele parara de passear de carros todas as manhãs, bem como parara de ter audiência com as formas de Deus no altar. Quase não dormia. Pedia para ser locomovido da cama no andar de baixo para a cama no andar de cima, e às vezes sentava-se à escrivaninha. Tamal Krishna leu uma carta de Giriraja para Prabhupada, mais uma oração de amor do que uma carta. Giriraja citaram um verso de Prahlada Maharaja do Śrīmad Bhagavatam. Meu querido Senhor,
Ó Suprema Personalidade de Deus, Krishna, devido ao meu contato com os sucessivos desejos materiais, eu estava caindo aos poucos num poço escuro cheio de serpentes, seguindo o exemplo da população em geral. Porém, vosso servo Narada Muni bondosamente me aceitou como discípulo e me ensinou a como atingir esta posição transcendental. Portanto, meu primeiro dever é servi-lo. Como poderia eu deixar de servi-lo? E Srila Prabhupada sentia muito afeto e gratidão em virtude do serviço fiel e destemido de Giriraja, e ouviu a leitura embevecido, cerrando os olhos e absorvendo cada palavra da oração. Naquela mesma noite, Srila Prabhupada sentou-se para receber um membro do parlamento, o Shri Sitaram Singh. Embora prezasse a visita de um homem tão bem situado, falou com base no plano absoluto, expondo as ilusões materiais. Começou atacando a mentalidade tacanha dos políticos e de seus partidos. Expôs também a patifaria de políticos que afirmavam apoiar a não-violência com base no Bhagavad Gita. Em momentos assim, os devotos que assistiam Srila Prabhupada quase se esqueciam de que ele estava fazendo preparativos para o fim da vida. Mais tarde, aquela noite, após a partida do Sr. Singh, Prabhupada disse: posso falar um pouco mais? Ou, se Krishna desejar, o que falei até agora terá sido tudo. E Srila Prabhupada tinha um desejo ilimitado de falar sobre Deus, Krishna, e de ajudar a dar a consciência de Deus, Krishna, aos outros. Porém, quanto tempo mais ele permaneceria, quanto mais daria de si, isso dependia de Deus, Krishna. Se tivesse mais tempo, divulgaria a vontade de Krishna no mundo material. Mas se era desejo de Krishna que ele partisse, então ele também aceitaria isto de bom grado. Mesmo que tivesse que partir deste mundo dentro em breve, ele não poderia simplesmente aplacar a sua compaixão fervorosa, o seu espírito de pregação. Acima de tudo, o seu desejo era que o que ele começara, um movimento mundial Hare Krishna para salvar as almas sofredoras, tivesse continuidade. Pronto. A notícia foi enviada a todos os secretários do GBC no mundo. Srila Prabhupada que poderia partir muito em breve, e por isso queria que eles viessem ficar com ele em Vrindavana. Logo que puderam, os membros do GBC deixaram seus deveres e vieram até ele. A última vez que a maioria deles havia estado com ele fora em fevereiro durante a reunião anual em Mayapur. Tamal Krishna os informou dos recentes rumores de Prabhupada. Estivera pregando em Bombay, mas sem comer. Fora para Rishikesha, onde piorara, e voltara a Vrindavana sentindo estar próximo do fim. Tamal Krishna explicou que Srila Prabhupada pedira para só lhe ministrarem o remédio do santo nome de Deus, Hare Krishna Hare Rama, sem parar, para o GBC e os renunciados se reunirem para cantar Hare Krishna com ele e para ajudarem-no a fazer um testamento que protegesse as propriedades da ISKCON e garantisse a continuação da instituição ISKCON Hare Krishna. Segundo também mencionou Tamal Krishna, Prabhupada dissera que o amor deles por ele seria demonstrado pelo esforço de cooperação deles para manter a ISKCON unida após a sua partida. Tamal Krishna Goswami confidenciou a seus irmãos espirituais que estava confuso quanto a seus próprios sentimentos. Era um momento de tristeza e todavia Srila Prabhupada parecia aliviado agora que resolvera não lutar para sobreviver. Tamal Krishna disse que não podia deixar de sentir-se feliz ao ver Srila Prabhupada aliviado de todas as preocupações. Bhavananda Goswami, um dos primeiros membros do GBC a chegar, contou aos outros que dissera a Prabhupada estar por um lado sentindo-se triste de ter que vê-lo partir, mas ao mesmo tempo alegre de saber que ele deixaria este terrível mundo material e juntar-se-ia de novo a Krishna.
Prabhupada aprovara o sentimento, acrescentando que apesar de seu mestre espiritual ter ficado desgostoso ao final de sua vida, devido ao mau comportamento de seus discípulos líderes, ele não sentia o mesmo. Pelo contrário, gostava da companhia de seus discípulos e sentia que eles estavam fazendo o que podiam para cumprir a sua ordem. Mas ele também advertiu-os de não arruinarem a ISKCON Hare Krishna e a não virarem outra Gaudiya Mata cheia de dissidências. Os líderes da ISKCON formavam pequenos grupos que se revezavam para estar com Prabhupada e cantar e ler para ele, cantar Hare Krishna e ler. Prabhupada gostava muito de ouvir, né, a leitura do livro Krishna. Só que a coleção preferida de Prabhupada era a coleção Chaitanya Charitamrita. Ele costumava manter-se sentado na cama em seu quarto principal no andar de baixo, e este quarto de teto alto com assoalho de lajota negra ficava sempre à meia luz, estando sempre decorado com flores e cheio de fotos emolduradas das deidades da ISKCON. Apesar do calor opressivo, era um quarto confortável devido ao ar-condicionado e aos ventiladores presos ao teto. Às vezes, Prabhupada batia palmas suavemente ao ritmo do canto de Hare Krishna e estava sempre pronto a ouvir e avaliar os relatórios da pregação de seus discípulos. A principal diferença que se podia perceber em Prabhupada era a sua aparência física. Como disseram um dos membros do GBC, ele parecia um daqueles grandes ascetas, descritos na coleção Śrīmad Bhagavatam, extremamente emagrecido como Dhruva Maharaja e Irantideva, os quais realizavam grandes austeridades, absortos em meditação na verdade absoluta, Krishna. Srila Prabhupada às vezes ficava sentado e outras vezes deitado enquanto ouvia o canto de Hare Krishna, ou a leitura da coleção Śrīmad Bhagavatam. Agora vivia rodeado de discípulos preocupados e parecia feliz. Alguns dos devotos que haviam estado com ele em Vrindavana antes da chegada de todos os secretários do GBC puderam perceber que ele se sentia mais animado, talvez em virtude das orações sinceras de todos os devotos, pudesse acontecer uma mudança dramática. Bhavananda Goswami e Jayapataka Swami trouxeram relatórios do adorado projeto de Mayapur de Srila Prabhupada. Bhavananda disse que o templo Hare Krishna estava repleto de atividades transcendentais e que os meninos da escola do mestre espiritual cantavam Hare Krishna, mesmo enquanto varriam as ruas. Estavam para começar a construir uma nova residência para Srila Prabhupada. Haveria chafarizes, um terraço e um grande lago ao redor dela. Ainda não começaram? Perguntou Srila Prabhupada. Jayapataka Swami replicou que os planos haviam sido projetados e que, segundo os arquitetos, não haveria problema. Eles começariam a construção ainda durante a estação das chuvas. Quanto tempo demorará? Perguntou Tamal Krishna em nome de Srila Prabhupada. 6 meses. E Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna, acho que o Senhor está atado a este planeta pelo amor de seus devotos. E Srila Prabhupada murmurou um pensativo, está certo. Apesar de Srila Prabhupada ter indicado uma vontade de viver ao dizer está certo, para Bhavananda ele disse, não há esperança de vida, por isso chamei o GBC. Se eu puder morrer em Vrindavana, 3 pontinhos, Krishna pode fazer qualquer coisa, porém do ponto de vista da condição física não há esperança. Mas Krishna é Parameshwara, disse Bhavananda, e Prabhupada riu. Isto é outra coisa, se Krishna quisesse, ele viveria. Mas Prabhupada queria que seus discípulos compreendessem o estado crítico de sua saúde. Embora o cérebro esteja funcionando, disse ele, o corpo não está permitindo. Não se preocupem, todos morrerão hoje ou amanhã. Além do mais, sou um homem idoso. Não há nada por que se lamentar. Agora vai depender de Deus, Krishna. Abandonando sua postura tranquilizadora e implorando como um estudante desamparado, Bhavananda perguntou, o que podemos fazer, Srila Prabhupada?
Vocês podem orar a Deus, Krishna, replicou Prabhupada. Krishna é todo-poderoso e uma das coisas mais importantes que lhes peço, depois que eu partir, não arruinem Mayapur, mantenham-na. E Jayapataka Swami fez um relatório animado de sua recente pregação, tanto para hindus quanto para muçulmanos em Dhaka. Fazia anos que não apareciam santos em Bangladesh, disse Jayapataka. Falando em tom forte e vitorioso, embora sentado como uma criança aos pés da cama de Prabhupada, as pessoas estão ansiosas para ouvir sobre a consciência de Deus, Krishna. 10.000 pessoas compareceram. Foi a maior festa Hare Krishna em toda a história da colônia, quer hindu, quer muçulmana. Os muçulmanos também estão interessados. Eles não sabem nada sobre o Senhor Krishna Chaitanya. Muitos perguntam se temos livros sobre a vida do Senhor Krishna Chaitanya. Eles gostam de ler. Aquele livro Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, interrompeu Srila Prabhupada com voz rouca, mas cheia de vida e interesse. Jayapataka disse que havia perspectivas de eles conseguirem um templo lá. Muitos jovens estão interessados e fazem perguntas muito inteligentes, disse ele. Eles fazem perguntas sobre nossa adoração à deidade, sobre o mestre espiritual, sobre o canto e dança público de Hare Krishna. Perguntas muito inteligentes. Não há boatos da CIA. Ninguém fala mal a nosso respeito, ninguém nos inveja. E por estarem um pouco oprimidos, a sua fé em Krishna vive sendo questionada. E é por isso que eles desejam tanto compreender a filosofia. E os muçulmanos? Perguntou Srila Prabhupada. Certa vez, disse Jayapataka, quando Prabhavishnu palestrava em Dhaka, um muçulmano que ouvia sua palestra lhe disse: o que você está pregando é muito apropriado para o momento. Em meu distrito a maioria dos moradores são hindus, mas quando aparecem os santos hindus para pregar lá, acho aquilo muito antiquado e difícil de aceitar. Já a sua pregação é muito estimulante. Depois disso ele organizou um programa para nós. Em geral, todo muçulmano com quem tenho me encontrado mostra-se interessado pelo simples motivo de termos apresentado a filosofia de maneira que eles pudessem aceitar. Eles dizem, vocês são hindus? E nós dizemos, não, somos devotos de Deus. Muita gente precisa ouvir isso aqui e entender isso, viu, Bímola? Tem gente que acha que Hare Krishna é hindu. Devotos com pouco conhecimento, né? Que não entenderam a filosofia. Mas aqui está bem claro, ó, vocês são hindus? Os muçulmanos perguntaram, vocês são hindus? E nós dizemos, não, somos devotos de Deus, somos Vaishnavas. Vaishnava significa que acreditamos num único Deus, Krishna. Não há ninguém igual a Ele, portanto vocês creem na mesma coisa? Isto é verdade, disse Prabhupada. Asamor Dwa. Em português, não pode haver ninguém igual a Deus, Krishna, e muito menos superior a Ele. Muitos jovens, tanto os hindus quanto muçulmanos, juntar-se-ão a nós, disse Jayapataka Swami. Estou certo disso, por enquanto estamos registrando nossa sociedade e procurando um lugar para o templo Hare Krishna. Vocês ainda não fizeram isto? Perguntou Prabhupada. Consigam um lugar e registrem a sociedade. Prabhupada acrescentou que Jayapataka deveria fazer tudo com muita seriedade. Está crescendo, acrescentou ele em tom de aprovação. Ao entrar no quarto para participar do canto de Hare Krishna, Dhameshwara Swami trouxe para Srila Prabhupada as edições mais recentes da trilogia dos livros Krishna e fez um relatório da venda de livros. Mantenham sua saúde sempre em bom estado, disse Srila Prabhupada. Vivam o máximo de anos que puderem. Sejam conscientes de Deus, Krishna. Então na próxima vida vocês voltarão ao lar. Vida permanente. Não há enganação, nem política, nem ambição pessoal a satisfazer.
Não há mácula alguma de qualquer desejo de salvação pessoal. Ora, será que alguém é capaz de descobrir neste processo algum indício de gozo dos sentidos? Será que alguém é capaz? Acaso você pode dizer, aqui encontrei o meu gozo dos sentidos? Não existe tal coisa em consciência de Deus, Krishna. Este é o nosso desejo, que vivamos na companhia de devotos e cumpramos a missão de nossos predecessores. Esta é a nossa ambição. Sem ambição, ninguém pode viver. Nosso verdadeiro interesse pessoal é cumprir o desejo de Deus, Krishna. Portanto, façam isto com muito cuidado. E se 1/4 dos americanos se tornarem devotos de Deus, então o mundo inteiro mudará. Este ano, nos Estados Unidos, disse Rameshwara entusiasticamente, a venda de livros superou a do ano passado. Estamos tentando dobrar as vendas. Ainda não conseguimos, mas já superamos as vendas do ano passado. Vocês vão dobrar, disse Srila Prabhupada. Por sua misericórdia, acrescentou Rameshwara. Sim, disse Prabhupada. Sejam duplamente abençoados. Ao ouvirem essas palavras, os devotos riram alegremente. Então Srila Prabhupada voltou-se para Kirtanananda Swami. Quer dizer que Nova Vrindavan está crescendo? Sejam felizes. Não podemos ser felizes se o Senhor não está lá, disse Kirtanananda. Eu estou sempre lá, disse Srila Prabhupada. Quando vejo que tudo está correndo bem, isto me deixa feliz, mesmo tendo que estar neste corpo. Corpo é corpo, outro corpo virá. Não foi puro quem deu a sua juventude ao Pai? Perguntou Kirtanananda. E Srila Prabhupada fez que sim com a cabeça. O rei Ayati negociou a sua velhice. E o Senhor pode fazer isso também? Disse Kirtanananda. Não. Por quê? Disse Srila Prabhupada. Vocês são meu corpo, portanto podem agir em meu nome, não há diferença. Por exemplo, quando eu ajo, meu mestre espiritual está presente. Bhaktisiddhanta Saraswati, 3 pontinhos. Ele não pode estar presente fisicamente, mas está em cada ação que executamos. No Bhagavatam, disse Tamal Krishna, o Senhor diz que o mestre vive eternamente com aquele que segue suas instruções. Portanto, não vou morrer, disse Prabhupada. Kirtir Jasya Sadivati. Aquele que faz algo substancial vive para sempre. Ele não morre. O karma obriga uma pessoa a aceitar outro corpo, mas para um devoto não existe tal coisa. Como ele sempre aceita um corpo para servir a Deus, Krishna, não há problema para ele. Rameshwara Swami informou a Prabhupada que o último volume do 9º canto já estava na gráfica e que em 2 semanas o primeiro volume do 10º canto também entraria na fase de impressão. E Srila Prabhupada perguntou se era mais econômico imprimir os livros na Índia ou nos Estados Unidos. E eles discutiram o assunto. Internacionalmente, todas as pessoas condicionadas estão sofrendo, disse Srila Prabhupada. Mas vocês, devotos, estão acima de todos os perigos. Kirtanananda Maharaja sabe disso muito bem. Ele não corre perigo por manter-se fiel a este programa de Nova Vrindavan. Sempre há melhorias. Eles comem alimentos nutritivos de primeira classe. E como é o nome daquela fazenda na Pensilvânia? Era como nos velhos tempos. Srila Prabhupada ouvindo os relatórios e corrigindo e inspirando seus líderes a fazerem cada vez mais, garantindo-lhes que Krishna ajudá-los-ia. Para o prazer de Srila Prabhupada, Rameshwara Swami acrescentou um relatório da distribuição de literatura consciente de Deus, Krishna. Até o final do ano, disse ele, teremos vendido pelo menos 65 milhões de livros sobre Deus, Krishna. Nossa média de venda anual é de pelo menos 15 a 20 milhões de livros. Sim, disse Prabhupada. Eles perguntam, por que vocês dão tanta ênfase a Krishna? Mas esta é a única mensagem. A distribuição vai aumentar. As pessoas ficarão curiosas. E Srila Prabhupada continuava a falar, parando às vezes para fazer reflexões sobre o seu estado de saúde. Qual é o problema? Perguntou ele.
Estamos conversando sobre Deus, Krishna. Logo, se de repente eu tiver um colapso, qual será o problema? Krishna Tvaidiya Pada Pankaja. Está aqui no rodapé a tradução ou a explicação, né? Parte de um verso em sânscrito do Mukunda Mala Stotra de Maharaja Kulashekara, um dos livros favoritos de Srila Prabhupada. O autor ora para que possa fixar a mente nos pés de lótus de Krishna e deixar o corpo nessa condição, ao invés de morrer no momento em que a mente não esteja absorta nos pés de lótus de Krishna e as funções do corpo estejam comprometidas. A morte comum é Kapha Vata Pitta, sufocante. Mas se morrermos durante o canto e dança público de Hare Krishna, somos muito bem-sucedidos. Nada de injeção ou operação, esse tipo de atmosfera, não. Mas cantando Hare Krishna, isto é glorioso. Nada de oxigênio, gás, morte e tanto incômodo. Cantem Hare Krishna. Tem um negócio no rodapé. Bas, Prabhupada falou bas. Em Bengali quer dizer chega, está bom, isso é tudo. E deixe-me morrer, Krishna. Nunca se deixem perturbar, cantem Hare Krishna. Há tanta evidência nas escrituras de que vocês devem cantar Hare Krishna. Agora leiam algo deste livro. Srila Prabhupada voltou-se para sua estante, pegou a coleção Śrīmad Bhagavatam, o abriu e o entregou a Rameshwara, que começou a ler. Os membros do GBC iam chegando um após o outro. Atreya Rishi trouxe romãs e limões doces do Irã, bem como boas notícias do restaurante da ISKCON Hare Krishna de lá. Srila Prabhupada ouviu com intenso interesse o relatório de Atreya Rishi e em seguida conversou um pouco sobre o Oriente Médio e sobre a melhor maneira de apresentar a consciência de Deus, Krishna, por lá. Kirtanananda Swami trouxera produtos lácteos de Nova Vrindavana e um renunciado vindo da Tailândia trouxe-lhe frutas e flores. Quando Adikeshava Swami apareceu, Prabhupada ficou radiante. Foi com grande prazer que ele ouviu o relatório de Adikeshava sobre o impacto que a decisão do Tribunal de Nova York exercera sobre indianos de todo o mundo. Quando Swarupa Damodara chegou, ele mostrou a Prabhupada os manuscritos de 3 panfletos que provavam científica e matematicamente que a consciência de Deus, Krishna, é a verdade absoluta. Após cada relatório e saudação, Srila Prabhupada pedia que o canto de Hare Krishna continuasse e ficava calado enquanto os devotos cantavam suavemente Hare Krishna, hora após hora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um par de símbolos de mão bem pequeno, o único instrumento utilizado, produzia um tilintar suave e agradável. As vozes dos cantores eram moderadas, mas suas mentes estavam firmemente fixas em devoção a Srila Prabhupada e ao santo nome de Deus, Krishna, preocupados em que Prabhupada pudesse ouvir o Mahamantra Hare Krishna sem interrupção. Os devotos que estavam cantando Hare Krishna exercitavam suas próprias realizações, enquanto se associavam intimamente com Srila Prabhupada daquela maneira. Podiam entender que aquela era a ligação mais importante com Srila Prabhupada. Estar em sua presença e cantar Hare Krishna e Jaya Shri Krishna Chaitanya e ler a coleção Śrīmad Bhagavatam para ele. E Srila Prabhupada queria ouvir o som transcendental, ao mesmo tempo que ensinava uma lição a seus discípulos. Após sua partida, eles reteriam na memória a profunda impressão da importância do mantra Hare Krishna e da coleção Śrīmad Bhagavatam e continuariam dando a misericórdia aos outros. Ele estava ensinando-lhes como tornarem-se devotos puros de Deus, Krishna.
Ele estava repartindo-se entre eles, fazendo-os cantar de maneira bem simples e ler os seus livros sem especulação, para que mais tarde, ao pregarem a consciência de Deus, Krishna, eles se lembrassem daqueles momentos. Srila Prabhupada sempre estaria com eles enquanto eles continuassem cantando Hare Krishna com simplicidade e pregando sem especulação, entendeu, Bimala? Quer partisse agora ou mais tarde, ele os estava preparando. Às vezes, durante o canto de Hare Krishna, Srila Prabhupada trocava sentimentos com seus discípulos sem dizer uma palavra. Um simples olhar que ele lançava para um dos devotos era suficiente para esse devoto sentir uma onda de emoção amorosa e percepção interior. Uma luz súbita fazia-o compreender melhor quão puro e compassivo era Srila Prabhupada. E tudo aquilo podia levar o devoto a recordar-se de como Srila Prabhupada aparecera para salvá-lo, trazendo-o para a consciência de Deus, Krishna. Dessa maneira, enquanto cantavam Hare Krishna e se purificavam, os membros do GBC intensificavam mais a sua dedicação, esperando que Krishna os aceitasse como almas rendidas. Eles oravam para que Krishna os abençoasse e os deixasse em condições de enfrentar qualquer coisa que acontecesse. Não me deixem, disse Srila Prabhupada a certa altura. O senhor está se sentindo melhor? Perguntou Tamal Krishna. Sim, estou me sentindo um pouco melhor. Continuem ministrando este remédio, Hare Krishna. A pedido de Srila Prabhupada, os devotos que ficavam com ele entre 1h30 e 3h30 da manhã liam o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, para ele, o Krishna Book, o mundialmente famoso Krishna Book. Neste horário, ele costumava ficar no terraço sentado na cama. Algumas lâmpadas iluminavam a escuridão e, à exceção do som da leitura do devoto, tudo o mais era silencioso e sossegado. Após uma de tais leituras, Srila Prabhupada perguntou a Rupanuga como ia a pregação em Washington. Rupanuga deu uma breve resposta, depois do que ele e Balavanta puseram-se a conversar sobre desprogramação. Então Rupanuga disse ter escrito uma oração às autoridades superiores e perguntou se podia lê-la para Srila Prabhupada. Ó devotos de Deus superiores, ó mestres compassivos do santo nome, ó autoridades supremas, senhores de nosso destino, tende misericórdia de nós. Não sabemos como fazer orações, mas isto é uma emergência. A escritura védica ensina que devido ao mau comportamento dos discípulos, ou para permitir que lhes prestem serviço pessoal, ou para manifestar sintomas de êxtase, o mestre espiritual pode manifestar um estado precário de saúde, embora ele diga com toda a bondade que é apenas consequência da velhice e de sua própria falta de cuidado com a saúde, significando que ele trabalhou em excesso para nos salvar. Mas não devemos especular sobre a mente dos mestres. Por favor, ouve o nosso pedido. Oramos pela bondade de nosso avô, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que é, por natureza, misericordioso com seus netos espirituais. Oramos pela compaixão inesgotável dos 6 principais renunciados de Vrindavana, que já são famosos em todos os mundos, em todos os 3 mundos, por salvarem as almas condicionadas. Vou ler de novo. Oramos pela compaixão inesgotável dos 6 principais renunciados de Vrindavana, que já são famosos em todos os 3 mundos por salvarem as almas condicionadas. Oramos pela bênção do Senhor Krishna Chaitanya, a tão magnânima suprema personalidade de Deus. Oramos a Radharani, rainha de Vrindavana, protetora de nossa devoção neófita. E oramos ao próprio Senhor Krishna, do qual nem sequer podemos nos aproximar sem a orientação de nosso Srila Prabhupada. Nós, os servos caídos de sua divina graça, rogamos a todos os nossos mestres, por favor, dai mais tempo a Srila Prabhupada.
Tempo para ele consolidar a força deste movimento Hare Krishna. Tempo para ele concluir a coleção Śrīmad Bhagavatam. E um pouco mais de tempo para ficarmos aos pés de lótus de sua divina graça, para que possamos nos tornar devotos puros pela misericórdia dele. Nós vos imploramos, estes 10 anos passaram-se depressa demais, e ainda estamos distantes demais da perfeição. Sabeis que, na verdade, passaram-se apenas 10 milionésimos de segundos na eternidade. Portanto, por favor, prolongai a estada dele para que não caiamos do caminho transcendental. Ó santos devotos de Deus, ó Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nosso avô eterno, ó 6 principais renunciados de Vrindavana, ó Radharani, mãe da devoção, ó Senhor Krishna Chaitanya, ó Mestre de todos, ó Senhor Krishna, o repouso final de nosso amor. Ó Mestres devotos de Deus, por favor, tende misericórdia de nós. Por favor, não leveis Srila Prabhupada ainda. Por favor, ouve esta oração de emergência. Em ambos os casos, disse Prabhupada, não faço objeção alguma em ficar ou partir. Ele citou o seguinte ditado bengali: se uma máquina de debulhar trigo for para o céu, o que fará lá? Debulhará trigo. Por ter uma constituição específica, a debulhadora você dá risada aí, eu erro, você dá risada, né? Tá bom, Bímola. Por ter uma constituição específica, a debulhadora de trigo debulhará trigo aonde quer que ela vá. Do mesmo modo, o devoto puro de Deus servirá a Deus, quer esteja no mundo material, quer no mundo transcendental. Dessa maneira, Srila Prabhupada demonstrava não ter ansiedade pessoal. Porém, também dera a entender que, embora tudo dependesse de Deus, Krishna, a oração dos devotos poderia influenciar Deus, Krishna. Todo mundo é influenciável, até Deus, né? Mas para influenciar Deus tem que ser um devoto puro, né? Um devoto puro mesmo. Os discípulos de Srila Prabhupada humildemente consideraram-se... ou pureza, né? A intenção pura. Os discípulos de Srila Prabhupada, humildemente considerando-se devotos neófitos, tomaram como sinal da misericórdia protetora de Prabhupada o fato de ele ter dito que as orações deles poderiam mantê-lo com eles e que ele, embora um elevado companheiro eterno de Deus, Krishna, gostava de estar com seus discípulos insignificantes. Meu mestre espiritual ficou desgostoso, dissera ele. O mestre espiritual de Prabhupada ficou desgostoso com seus discípulos, com a maioria deles, ou com os principais discípulos dele, né? E por isso abandonou o mundo antes da hora. Mas não é o caso de Prabhupada. Lê mais, fala menos. Meu mestre espiritual ficou desgostoso, dissera ele, mas eu gosto da companhia de vocês. Um discípulo renunciado leu em voz alta uma oração que escrevera solicitando ao Senhor Supremo para deixar Prabhupada viver 100 anos. Ao ouvir isso, Srila Prabhupada regalou os olhos e sorriu, mas ele voltou a salientar que não tinha medo da morte. Onde quer que estivesse, dizia ele, estaria em Vaikunta, a morada eterna. De modo especial, estar em Vrindavana envolvido pelo canto de Hare Krishna de seus discípulos era Vaikunta, a morada eterna. Tamal Krishna Goswami contou a Prabhupada que ofereceram uma oração a Krishna e Balarama no templo aquela manhã. Já que Krishna fazia tantos milagres, disse ele, não seria muito surpreendente se ele mantivesse Prabhupada vivo? E Balarama, que sustentava toda a criação, não enfraqueceria se desse um pouco de força a Srila Prabhupada? Dessa maneira, disse Tamal Krishna, podemos todos orar para que Krishna e Balarama o salvem. Não somos muito importantes, mas mesmo assim eles poderão ouvir? Não, disse Prabhupada, todos vocês são devotos puros, sem quaisquer outras motivações. Está vendo? A pureza de propósito, né, Bimala?
Todo mundo pode e deve ter essa pureza. Então você que gosta de ouvir a gente aqui, por favor, peça a Krishna aí. Peça para Krishna deixar a gente ler os livros de Prabhupada até morrer. Srila Prabhupada considerava as súplicas de seus discípulos como expressões de afeição sincera, nem um pouco incorretas transcendentalmente. Salientou, porém, que em última análise tudo dependia de Deus, Krishna, e ele tinha o seu plano. Prabhupada disse que estaria bem de qualquer modo. Contou a história de um sábio que abençoou diferentes pessoas de diferentes maneiras. O sábio abençoou um príncipe a que vivesse uma vida longa, já que após a morte ele seria punido por sua vida sensual. O sábio também abençoou um asceta a que morresse imediatamente, de modo que ele se aliviasse do sofrimento de austeridades e recebesse suas recompensas piedosas. Mas, ao lhe pedirem para abençoar um devoto puro de Deus, o sábio disse que, como o devoto já obtivera os pés de lótus de Deus, Krishna, sua condição existencial seria a mesma, quer vivesse, quer morresse. E Prabhupada, e numa aula de Prabhupada, Prabhupada abençoou, falou é uma história parecida, né? E esse sábio ou outro sábio deu bênçãos a um açougueiro. Ele falou: você não pode nem viver nem morrer. Se viver, comete mais pecados. Se morrer, vai pagar os pecados. Então você não pode nem viver nem morrer. Não viva nem morra. Prabhupada sabia melhor até que seus discípulos que havia muito que ele poderia fazer se permanecesse no mundo. Mas ele só queria ver qual era o desejo de Deus, Krishna. No entanto, percebia fortes evidências de que sua vida estava por um triz, pelo menos de acordo com o estado de seu corpo físico, o que já era um indício de que o desejo de Krishna era que ele deixasse logo este mundo. Os membros do GBC reuniram-se e decidiram que a parte do testamento de Prabhupada que protegeria as propriedades da ISKCON e a parte da necessidade de salvaguardar todas as contas bancárias da ISKCON Hare Krishna, havia também algumas perguntas que eles deveriam fazer a Prabhupada antes que fosse tarde demais. Essas perguntas tais como de que maneira os futuros discípulos seriam iniciados teriam que ser respondidas, caso contrário elas tornar-se-iam uma fonte de especulação e devastação após a partida de Srila Prabhupada. Um comitê formado de membros do GBC veio à presença de Srila Prabhupada enquanto este se mantinha sentado na cama no quarto principal do andar de baixo. Satsvarupa Dasa Goswami seria o porta-voz do comitê, mas ele se sentia acanhado e sem jeito. Vir até Srila Prabhupada para perguntar-lhe o que deveria ser feito após o seu desaparecimento, em português, claro, morte, poderia parecer impertinente, porém era necessário. O próprio Srila Prabhupada solicitara ao GBC que viesse a Vrindavana para cuidar exatamente desse tipo de negócio. Além do mais, era normal que um discípulo se sentisse tolo e desajeitado perante Srila Prabhupada. E sem dúvida, a missão dos discípulos de Srila Prabhupada de dar continuidade ao movimento Hare Krishna era tão grave que sua importância transcendia o constrangimento daquele momento. Não obstante, Srila Prabhupada era Srila Prabhupada, e muito embora aparentemente inválido, ele continuava tão assustador como antes. Se ficasse insatisfeito com as perguntas, então seria aterrador. Calma. Tá. Srila Prabhupada, disse Satsvarupa, e Satsvarupa é quem compilou essa coleção aqui, né? Srila Prabhupada Lilamrita. É a testemunha ocular do fato, né, Bimala? Srila Prabhupada, disse Satsvarupa, nós fomos solicitados pelo resto do GBC a vir fazer-lhes algumas perguntas. Aqui está uma relação dos membros do GBC original indicados diretamente pelo Senhor. Nossa primeira pergunta é sobre os membros do GBC. Gostaríamos de saber por quanto tempo eles devem permanecer no cargo.
E Srila Prabhupada falou lenta e profundamente: devem permanecer para sempre. São escolhidos homens primorosos para não ser necessário substituí-los. Está vendo, Bimala? Ó, a história original, né? De preferência, se aparecerem outros homens competentes, dever-se-á incorporá-los ao GBC. Se aparecerem outros homens competentes, dever-se-á incorporá-los ao GBC. Srila Prabhupada aproveitou a oportunidade para recomendar que Vasudeva fosse nomeado membro do GBC, representando Fiji. Nomeiem-no, disse Prabhupada, mas o GBC não deve ser alterado. Satswarupa perguntou o que fazer se um membro do GBC abandonasse o seu posto, e Prabhupada disse que o corpo do GBC deveria eleger outro homem. Outro homem. Tem gente que não está ouvindo, né? Não entendeu, não ouviu, não entendeu qual era o desejo de Prabhupada. Nossa próxima pergunta, prosseguiu Satswarupa, diz respeito à iniciação no futuro, especialmente a partir do momento em que o Senhor não estivesse mais com a gente. Gostaríamos de saber como deverão ser conduzidas a primeira e a segunda iniciações. Sim, disse Prabhupada, recomendarei alguns de vocês. Após resolver isto, recomendarei alguns de vocês para agirem como mestres espirituais substitutos. São os chamados Ritwiki, mestres Ritwiki? Perguntou Tamal Krishna. Sim, disse Prabhupada, Ritwiki. Então qual é a posição daquele que dá a iniciação? Perguntou Satswarupa. Ele é mestre, disse Prabhupada. Ele é mestre, disse Prabhupada. Mas ele faz isso em seu nome? Disse Satswarupa. Sim, isto é uma formalidade, porque na minha presença ninguém deve se tornar mestre espiritual. Está vendo? Na presença do mestre espiritual, ninguém deve se tornar mestre espiritual. Agora, depois que o mestre espiritual abandona o corpo, aí é outra história, né? Mas tem gente inventando, né, Bimala? Não temos que inventar nada, temos só que ouvir e seguir. Mas ele faz isso em seu nome? Disse Satswarupa. Sim, isto é uma formalidade, porque na minha presença ninguém deve se tornar mestre espiritual. Daí ser em meu nome sob minha ordem, Amara Agyana Guru. Na realidade ele é mestre, mas sob minha ordem. Então eles também podem ser considerados seus discípulos, disse Satswarupa. Desculpem. Então eles também podem ser considerados seus discípulos, disse Satswarupa, referindo-se àquelas pessoas iniciadas em nome de Prabhupada pelos Ritwiki, mestres Ritwiki. São discípulos deles, disse Srila Prabhupada. Agora ele falava das iniciações após o seu desaparecimento. Eles são discípulos daquele que está iniciando e são meus netos espirituais. Então só tem dúvida quem quer, né, Bimala? Porque está tudo aqui, ó, preto no branco, como dizem. Quando eu mandar que vocês se tornem mestres espirituais, sejam mestres espirituais regulares, isso é tudo. E eles se tornam discípulos de meus discípulos. Os membros do GBC presentes na ocasião ficaram satisfeitos ao ouvirem Srila Prabhupada dar uma resposta clara e conclusiva àquela complexa pergunta. Mais tarde ele escolheria alguns de vocês, e quem quer que ele escolhesse poderia tornar-se mestre espiritual iniciador. O que ele já descrevera muitas vezes em seus significados Bhaktivedanta era agora implementado. Seus discípulos tornar-se-iam mestres espirituais e aceitariam seus próprios discípulos. Em seguida, Satswarupa perguntou a respeito da BBT. Atualmente, disse ele, nenhuma obra traduzida deve ser publicada sem que o Senhor a examine e a aprove. A pergunta então é, há algum sistema para se publicar obras no futuro? Obras que talvez o Senhor não possa examinar?
Precisamos pensar nisso com mais cuidado, replicou Prabhupada. Ele aceitava o princípio de que as obras futuras poderiam ser traduzidas do sânscrito, mas advertiu: entre meus discípulos, porém, não acho que haja muitos que possam traduzir adequadamente. Portanto, Srila Prabhupada, disse Kirtanananda Swami, achamos que o Senhor não pode nos deixar dentro em breve. Não sou eu que quero assim, disse Prabhupada, mas estou sendo obrigado. O que posso fazer? Se o Senhor não quiser, Krishna também não quererá, disse Kirtanananda. E Srila Prabhupada continuou descrevendo os requisitos especiais para se traduzir literatura dos devotos de Deus do sânscrito. O tradutor tinha que ser uma alma autorrealizada, disse ele. Senão a mera imitação A, B, C, D não adiantará nada. As pessoas apreciam meus significados porque nele exponho minha experiência prática. Quem não é autorrealizado não pode fazer isso. Não é qualquer um que pode escrever sobre Deus, né? Só quem é autorrealizado. Quem não é autorrealizado não pode escrever. Não é uma questão de erudição, acrescentou Bhagavan. O Senhor Krishna Chaitanya disse Srila Prabhupada que Amara Agyaya Guru. Quem pode entender a ordem de Shri Krishna Chaitanya pode se tornar mestre espiritual. Ou então, quem compreende a ordem de seu mestre espiritual em sucessão discipular, pode se tornar mestre espiritual. Por isso escolherei alguns de vocês. Repetindo suas palavras, Prabhupada enfatizava o seu ponto. Ele escolheria quem seria mestre espiritual iniciador. E ele também repetiu o seu outro ponto. Logo, não há motivo para mudar o GBC. Preferivelmente, aquele que for competente poderá ser nomeado para integrar o GBC. É claro que se alguém cair, propôs Tamal Krishna, como já ocorreu no passado, deverá ser substituído, disse Prabhupada. Todos eles devem ser mestres ideais. Todos eles devem ser mestres ideais. No início estávamos preocupados em que a coisa funcionasse, mas agora devemos ser muito cautelosos. Qualquer pessoa que estivesse desviando poderá ser substituída. Respondidas as suas poucas perguntas, os membros do GBC sentaram-se silenciosamente diante de Srila Prabhupada, aguardando quaisquer instruções adicionais, mas preocupados em não cansá-lo com a presença deles. Bem, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna, há um grupo de devotos prontos para começar a cantar Hare Krishna. Eles podem entrar? Srila Prabhupada já dera o esboço para o seu testamento a Tamal Krishna Goswami. O GBC seria a autoridade administrativa máxima da ISKCON Hare Krishna. Seriam designados 3 curadores para cada propriedade da ISKCON. O dinheiro em nome de Prabhupada em diversos bancos tornar-se-ia propriedade da ISKCON. Conceder-se-ia uma pequena pensão para sua esposa e filhos. Justamente quando o GBC estava reunido para redigir todo o projeto e legalizar o testamento, o Srila Prabhupada recebeu uma visita que o deixou preocupado com a sua ISKCON Hare Krishna. Um dos Goswamis de um templo de Vrindavana, deve ser de casta, né? Goswami de casta deve ser. Um dos Goswamis de um templo de Vrindavana veio ver e louvar Srila Prabhupada. E quando a pessoa começa a elogiar muito, meu amigo, fique esperto. Porém, no transcurso da conversa, o homem perguntou: depois do Senhor, quem tomará conta das propriedades? Tão logo saiu o cavaleiro, Srila Prabhupada mandou chamar Gopala Krishna. Tamal Krishna e Bhavananda também compareceram à reunião. Quero que vocês saibam que na Índia há uma tendência oculta, disse Srila Prabhupada.
Tendência oculta, repetiu Tamal Krishna. Sim, há a tendência oculta, disse Prabhupada, de se pensar que após o meu falecimento poderão tomar a sociedade das suas mãos. Uau! O senhor percebeu isso pela conversa com este Goswami? Perguntou Tamal Krishna. Percebi isto há muito tempo, disse Prabhupada. Como vocês se protegerão? Uma vez mais era Prabhupada que tinha que conscientizá-los. Nossa, bicho, não faz o que a Bimba Bento, nem conscientizá-los está escorregando, Bimala. Uma vez mais era Prabhupada quem tinha que conscientizá-los de um ardil de esperteza mundana, os indianos safados. O Senhor ordenou que colocássemos os bens imóveis da ISKCON sob a responsabilidade de curadores vitalícios, disse Tamal Krishna. A realidade ainda inteira inveja estas propriedades, elas são as melhores propriedades. Eles invejam nosso prestígio, nossa posição, tudo, disse Srila Prabhupada. Em toda parte temos propriedades de primeira classe. Para Srila Prabhupada, um testamento significava proteção para a sua ISKCON Hare Krishna. Como Srila Prabhupada explicara, um devoto não demonstra o menor vestígio de interesse pessoal. Tudo é para Deus, Krishna. Mas ele não deve ser ingênuo em sua pureza. A ISKCON era uma organização grande e próspera de bens, imóveis e capital 100% destinados a serem usados no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Srila Prabhupada exortou o GBC a ser precavido. Ajudar, ninguém ajudou, né? Nem a Índia, nem nenhum indiano ajudou Prabhupada, mas para tomar o que Prabhupada fez, aí aparece um monte de gente, né? Principalmente pessoas próximas, né, Bimala? Não vou nem falar mais nada. Na verdade eu não falo nada, eu só repito. Calma, deixa eu ajeitar o óculos aqui. Enquanto os seus membros do GBC discutiam em particular os pormenores do testamento, Srila Prabhupada continuava deitado na cama, ansiosamente preocupado com as propriedades da ISKCON Hare Krishna. Ele não quis saber de comer e o Pendra teve que massagear-lhe o peito. Mais tarde, naquele dia, rodeado por um grupo de devotos a cantar docemente Hare Krishna, ele voltou a falar da ameaça. Estão tramando uma grande conspiração, começou ele. Eles são muito impertinentes. Tamal Krishna, que sabia do que Srila Prabhupada estava falando, disse: devemos fazer isto o quanto antes, salvaguardar legalmente as propriedades da ISKCON Hare Krishna. Que isto seja feito, disse Srila Prabhupada. Muito bem, o que Prabhupada estava pedindo não era algo fora do comum, mas tinha que ser feito com habilidade e perfeição. Isso significava que o próprio Srila Prabhupada teria que fazê-lo. Ele não queria mais administrar, mas poderiam seus discípulos garantir-lhe, naquele momento de tão grande ansiedade, que as propriedades e o capital da instituição seriam protegidos? E Tamal Krishna interveio, assegurando Prabhupada da competência do GBC para tratar daquele assunto. Faremos isto para todas as propriedades da ISKCON, disse ele, especialmente as da Índia. Srila Prabhupada, disse Bhavananda Goswami, devemos nomear os curadores. Curadores sem nomeação, replicou Prabhupada. Onde está o corpo de curadores? Eu já nomeei os curadores para a editora, sigam este modelo. Sim, disse Tamal Krishna. Então vamos fazer uma seleção seguindo este modelo, e depois de aprovada a seleção o Senhor nos informará que curadores o Senhor deseja. Não, escolham vocês mesmos, disse Prabhupada. Por que iriam me importunar com isto? Quando Tamal Krishna mencionou que as 3 propriedades da Índia, Bombay, Vrindavana e Mayapur, eram as mais importantes, Srila Prabhupada replicou: todas são. Então acrescentou: não há um homem de decisão entre vocês? Esta é a dificuldade. Isto é verdade, admitiu Tamal Krishna. Meus filhos, disse Srila Prabhupada,
uma declaração de amor, mas não de alívio. Precisamos de um homem muito decidido, é o que está faltando. Tenho que abrir a minha boca para resolver até os mínimos detalhes. De qualquer maneira, façam o que puderem, reúnam-se e escolham os curadores, seguindo o modelo que já existe. Criem uma fundação. Entre vocês, Rameshwara tem certa inteligência. Bem, façam o que puderem. Lembre-se de que estão tramando uma grande conspiração. Eles estão esperando para ver o que vocês farão. E Tamal Krishna garantiu a Prabhupada que eles fariam uma reunião imediatamente. Discutiremos esses pontos. Não, eu já os discuti com vocês, disse Prabhupada. Agora, executem-nos. Foi o que eu quis dizer, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna. Está bem, disse Prabhupada, não demorem. Em momentos como aquele, ficava bem claro que estava se aproximando o dia em que os filhos de Prabhupada teriam que amadurecer e liderar, administrar, proteger e expandir a sua sociedade por conta própria. Talvez aquelas fossem as últimas oportunidades que eles tinham de serem instruídos diretamente por ele e de estarem próximos a ele para cantarem Hare Krishna e dedicarem-se inteiramente a satisfazer a seus desejos relativos a ISKCON. Srila Prabhupada parecia não estar acreditando que seus filhos mostrassem-iam à altura da situação, e essa dúvida expressa impelia-os, não ao desânimo, mas sim a agirem com determinação para provarem sua lealdade e competência. Aquela noite, um comitê do GBC relatou a Srila Prabhupada que o testamento fora redigido com cláusulas para a proteção de todas as propriedades da ISKCON, sob a responsabilidade de curadores idôneos. Rameshwara leu o testamento perante Prabhupada, que fez apenas alguns comentários. Desta maneira será impossível alguém cometer fraude, disse Rameshwara. Sim, concordou Prabhupada. Tenho a impressão que sim. Mesmo em se tratando de assuntos do maior interesse dele, às vezes ele permanecia calado. Ele orientara os seus membros do GBC tanto quanto possível. E agora queria mesmo era tomar o remédio do santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Porém, eles haviam feito um bom trabalho que o deixou satisfeito. Enquanto o comitê saía de seu quarto, ele exclamou suavemente, Jaya, futuros diretores da ISKCON. E mais tarde, a sós com os seus servos, derramou lágrimas e disse que agora poderia partir em paz. Alguns dias mais tarde, a versão final da declaração de testamento foi autenticada na presença de um advogado e assim começava o documento. O corpo administrativo da ISKCON GBC será a autoridade administrativa máxima de toda a Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, e continuava abrangendo todos os pontos essenciais relacionados às propriedades e à administração da ISKCON. A maioria dos 23 membros do corpo do GBC ainda estava reunida em Vrindavana, mas eles já haviam concluído a sua tarefa imediata. A saúde de Srila Prabhupada parecia ter melhorado um pouco, uma bênção que os devotos de Prabhupada atribuíram ao cantar constante de Hare Krishna. Srila Prabhupada chegou a comer e digerir algumas frituras. Ele já falava em tentar reassumir o seu trabalho de tradução de manhã cedo. Os membros do GBC, cada um dos quais tinham urgentes deveres administrativos e de liderança em suas respectivas zonas, começaram a sentir a necessidade de voltar a seus postos. Afora os seus rodízios para cantar Hare Krishna no quarto de Srila Prabhupada, que duravam normalmente 3 horas, 2 vezes por dia, eles não tinham nenhum outro serviço em Vrindavana. O clima também estava insuportavelmente quente, com uma temperatura média de 40 graus centígrados. Quando alguns deles expressaram seus planos de regressar às suas áreas de trabalho, Prabhupada deu-lhes a sua permissão. Eles haviam estado juntos durante uma semana e agora, um por um, começavam a dispersar-se.
No transcurso da outra semana, a maioria deles já havia deixado o Vrindavana. Srila Prabhupada e sua pequena equipe ficaram e prosseguiram o canto de Hare Krishna constante, realizado pelos devotos do templo Krishna Balarama Mandir. Ao chegar o mês de junho em Vrindavana, continuou fazendo muito calor. O céu, que estivera bem azul, ficou nublado com a chegada da primeira onda de umidade. Entre o meio-dia e as 4 da tarde, o solo ficava quente demais para se andar de pés descalços. E os residentes de Vrindavana ficavam em casa, deixando para fazer a maior parte de suas coisas de manhã cedo ou à tardinha e à noite. Até a refeição do meio-dia era excluída da rotina diária, uma vez que o calor tirava o apetite. O Jamuna estava raso e quente, e suas águas pouco alívio proporcionavam. As vacas andavam macilentas por falta de pasto e ração, e ocasionais ventos secos e quentes levantavam nuvens de poeira. Moscas e mosquitos morriam no ar. Um dos poucos aspectos agradáveis do verão era o aroma das flores bel que brotavam ao longo dos muros ao redor do jardim de Prabhupada, sobrevivendo de alguma forma ao calor seco. Nos primeiros dias de junho, Srila Prabhupada experimentou alguma esperança de recuperação. Pediu para voltar a fazer passeios de carro pela manhã e, ao ser trazido até o carro, disse: "Em breve descerei isto sozinho e voltarei a caminhar." Seu velho amigo de Allahabad, o Sr. Ghosh, veio visitá-lo, diagnosticando que sua doença era causada pela preocupação com os devotos e com o movimento da consciência de Deus, Krishna. Srila Prabhupada concordou, porém não obedeceu às ordens do médico, uma vez que para isto ele teria de se submeter à inspeção regular de sua pressão sanguínea, tomar diversos remédios e fazer tratamentos especiais. Contudo, recebendo massagem de seus servos, ele sentia estar melhorando. Neste ritmo, dizia ele, recuperar-se-ei. Vou ler de novo, Bimba. E faz o que a Bimba Bento, ó. Não está escorregando mais palavra nenhuma. Neste ritmo, dizia ele, recuperar-se-ia totalmente após 1 mês e meio. Mas enfatizou, não deixarei Vrindavana até que esteja bem.